Amém, igreja. Amém. Nós continuamos aqui todas as semanas a tentar levar a palavra de Deus, a sermos igreja desta maneira. E eu creio que nós estamos a aprender tanta coisa. Tanta coisa. A semana passada nós vimos que Jesus, Ele não só nos chamou para fazermos parte de algo, Ele nos chamou para sermos discípulo. Um discípulo é um seguidor de Jesus. E vimos que o convite de Jesus é para deixar tudo e ir com Ele. Para deixar tudo e o seguir. Como nós vimos no vídeo, milhares e milhares de pessoas, eles foram adicionadas a esses 12 discípulos, primeiros 12 discípulos. E você é um deles? Você quer adicionar o seu nome a essa grande lista de milhares, milhões, bilhões de pessoas que estão nessa lista de discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar o custo de ser um discípulo. Mas custa ser discípulo? Sim, tem um preço. Tem um preço ser discípulo de Jesus. Mas deixem-me ser bem clara. A salvação é de graça. A salvação não pode ser comprada. Não há custo para a salvação. Você não pode comprar, você não pode sacrificar o suficiente para poder obter, você não pode ser bom o suficiente para poder ganhar o céu. Não há nada que você faça para que você possa ganhar a salvação. Ela é de graça. Jesus pagou tudo o que tinha que pagar naquela cruz. Ele morreu a sua morte para você ter a vida eterna. Ele levou o castigo que nos trazia a paz para com Deus, para que você hoje possa ter um relacionamento com Deus Pai. Então a salvação, ela é de graça. Você precisa crer, você precisa acreditar naquilo que Jesus fez na cruz. Você precisa de se arrepender dos seus caminhos rebeldes. Você precisa de se arrepender dos seus pecados que você tem cometido contra Deus, buscando outros ídolos. E você tem que crer em Jesus, colocar a sua fé em Jesus, crer na obra redentora da cruz. E você recebe a salvação. Jesus, Ele já fez esse caminho. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça sois salvos. Não custa. É só você abrir o seu coração. É você falar com Deus. Você recebe a sua salvação. Mas, quando você aceita o sacrifício de Jesus, Ele lhe faz um convite. E esse convite é para o seguir. Você percebe-se que você estava perdido sem Ele. Você não quer voltar para casa. Você percebe-se que ninguém o ama da mesma maneira como Deus o ama. Ninguém o entende da mesma maneira como Deus o entende. Ninguém o conhece da mesma maneira que Deus o conhece. Ele tem planos para a sua vida. Você é importante para Ele. Ele quer o usar, Ele quer o amar, Ele quer realmente lhe dar a vida eterna. Quando você entende isto tudo, você vai se aperceber que a resposta é simples e fácil. Sim, eu quero seguir Jesus. Mas você tem que se aperceber do custo que isso significa. O que é que Jesus lhe está a oferecer? Ele está a oferecer-lhe tudo. O que é que Jesus lhe está a pedir? Ele está a pedir uma coisa, a sua vida de volta. Sabe, eu creio que a igreja estava muito morna, muito adormecida, muito confortável. Muitas pessoas em cima do muro, muitas pessoas vindo à igreja, mas durante a semana a fazerem aquilo que quiserem. Muitas pessoas amando mais o mundo do que a Deus. Nós queremos ser salvos.
e até gostamos de vir à igreja, mas às vezes nós ficamos muito confortáveis nos nossos caminhos. Eu creio que Deus, durante esta pandemia, o que Ele nos tem mostrado é, em primeiro lugar, a sua soberania, que Ele continua a ser Deus, não interessa as circunstâncias. Em segundo lugar, Ele nos tem mostrado que as coisas podem simplesmente mudar de um dia para o outro. A morte, ela pode acontecer amanhã. Nós não estamos seguros. A nossa situação financeira não é segura, o nosso trabalho não é seguro. Nada é seguro na nossa vida, a não ser o amor de Deus, a não ser a nossa salvação. Então nós temos que nos preparar para nos encontrar com Deus. Por isso é tão importante nós nos examinarmos e vermos se somos ou não somos discípulos de Jesus. Porque sabe uma coisa, Jesus ele precisa de discípulos. Discípulos que façam outros discípulos. Discípulos que sejam honestos, que sejam íntegros. Pessoas que realmente elas têm o caráter de Cristo para influenciar outras pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre o custo, porque nós precisamos entrar neste relacionamento com Jesus de olhos abertos. Não é só vir à igreja, Jesus quer muito mais da sua vida. E isto é o que Jesus disse aos seus discípulos e às pessoas que o seguiam. E nós vamos estar a meditar esta noite em Lucas 14, a partir do versículo 25. E diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer dele. E dizendo, este homem começa a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que ainda há guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre como 10.000 podem sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos lembrar mais uma vez que Jesus ele nos chama para sermos discípulos. Isso é o que Ele quer da sua vida. E nós vamos estar a falar aqui do versículo, em particular do versículo 26 e depois do versículo 27. Há duas coisas muito importantes que nós vemos aqui. A primeira condição que Jesus diz é, versículo 26, se alguém vier a mim, a não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na nova versão internacional diz, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. O que é que Jesus estava aqui a dizer? Primeiro, o nosso amor por Jesus tem que ser maior do que qualquer coisa que nós temos nesta terra. Quando ele fala aqui em aborrecer, há algumas versões que falam em odiar. Na realidade, o que ele estava a dizer é, o teu amor por mim tem que ser tão grande que comparado com outros amores que tu tens, com outros relacionamentos que tu tens, esse amor parece ódio. Porque o amor que tu tens por mim tem que estar sempre, sempre em primeiro lugar. E ele fala da família. Ele fala da família. Isso significa que os discípulos eles não podem ser influenciados pela família ou por pessoas.
E significa que muitas vezes nós temos que ir contra a vontade daqueles que nos são mais pertos para nós podermos fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade é fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E Jesus, quando Ele falou isso, Ele falou para pessoas que tinham uma cultura enraizada com uma série de cerimónias, de festas, de coisas que eles faziam para agradar a Deus. E Jesus aqui, ele foi muito mais fundo do que somente os relacionamentos com as pessoas. O que Ele aqui estava a dizer é: talvez tu tenhas que ir contra aquilo que tu aprendeste desde criança com os teus pais. Talvez tu tenhas que ir contra a cultura com a qual tu nascestes, com as cerimónias com as quais tu tens feito. Porque aquilo que interessa é me seguires. E nós sabemos que aqui na Irlanda, e mesmo no Brasil, em Portugal, nós podemos pregar o Evangelho. Mas em países muçulmanos, quando eles se convertem, eles vão realmente contra a família. E eles são desprezados. E eles aborrecem a sua família por amor de Jesus. E muitas vezes, nós às vezes deixamos-nos ir. Eu vou fazer isto porque a minha família quer. Eu vou fazer aquilo porque a minha família está habituada a fazer assim. Mas se você quer ser um discípulo de Jesus verdadeiro, você tem que fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Você tem que esquecer os preceitos, as religiosidades, as coisas de homem para simplesmente seguir a Jesus. Aborrecer os homens, você até pode fazer, mas o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. Deus lhe manda deixar tudo, deixar a sua família, se for preciso, aborrecer a sua família, se for preciso. Mas sabe uma coisa? Nunca se esqueça que quando Deus tira uma coisa, Ele sempre dá outra, muito melhor. E Ele lhe deu uma família, que é a família de Cristo. Ele lhe diz para você deixar tudo, aquilo que realmente pode interferir com segui-lo. Todos aqueles amores e relacionamentos que podem impedir você ser totalmente dele, ser um discípulo. Mas depois Ele lhe dá uma família que é a família de Cristo. Pessoas que se amam, pessoas que se juntam com um só ideal, com um só propósito, em um só espírito. Você ganha irmãos e irmãs. Muitas vezes pessoas que são pais e mães para si. Muitas vezes que são filhos para si. Ele lhe dá uma nova família. Uma nova família. E também Jesus diz assim que nós devemos de amar a Deus muito mais que nós amamos a nós próprios. Que nós amamos a própria vida. E neste contexto, Jesus estava a dizer, vocês sabem, vocês têm que aborrecer, vocês têm que colocar de parte, vocês não podem amar a vossa própria vontade, as vossas opiniões, as vossas reações humanas. Por causa da queda, a nossa vontade e a nossa natureza foram contaminadas pelo pecado e pelo egoísmo. Nós ficar ofendido, desanimado, impaciente, mostrar parcialidade, ceder à impureza, ao orgulho, todas estas manifestações de nossa própria vida. A inclinação do pecado é encontrada em nossa natureza humana decaída, na nossa carne. Mas nós, o que Jesus quer é nos transformar e nos tornar conforme a semelhança de Jesus. Então o que é que Jesus aqui está a dizer? Deixa a sua própria carne, deixa as suas próprias inclinações, deixe o seu eu, porque eu vou
transformá-lo em algo muito melhor. Eu vou fazer na sua vida algo muito melhor, que é vou transformá-lo como Jesus. Eu vou fazer de você alguém que é mais e mais parecido com Jesus. Alguém que não é egoísta, alguém que ama, alguém que quer dar a vida pelo outro. Amém? Então nós temos que realmente aborrecer alguém, temos que amar a Jesus mais que a nossa família e mais que a nós próprios, para nos tornarmos um discípulo de Jesus. E a segunda coisa que Jesus fala é no versículo 27 e diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz. Às vezes nós temos uma ideia de que a cruz é os nossos problemas, a cruz é aquilo que nós temos que carregar, é um marido difícil, é um filho difícil, é algo assim. Mas na realidade não é isso que Jesus está a dizer. Carregar a cruz significa nos identificarmos com Jesus na sua morte. E da mesma maneira que nós nos identificamos com Jesus na sua morte, carregar a cruz significa que nós recebemos o poder da ressurreição. Nós recebemos esse poder. A mensagem da cruz, ela é poderosa e ela é escandalosa. Ela é poder para aqueles que se salvam e ela escandaliza as pessoas lá fora. Na altura em que o Novo Testamento estava a ser escrito, se tu dissesses eu sigo alguém que morreu na cruz, era algo escandaloso, completamente inconcebível. Porque se alguém morreu na cruz, ele era maldito, ele era alguém que nunca mais se ouvia falar do nome dele, ele era alguém que ninguém se queria associar. E Paulo, ele dizia eu prego a mensagem da cruz. Porque ela é poderosa, ela é poder de Deus na minha vida. Então carregar a cruz, sim, é não só morrer para nós próprios, para as nossas vontades, seguir Jesus até à morte, mas é um símbolo que traz o poder de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Diariamente Ele quer que nós peguemos na cruz para sermos transformados, para que podemos realmente ter Deus dentro de nós e o poder de Deus dentro de nós. Simão, pediram-no para ele carregar a cruz de Jesus. E quando ele fez isso, ele não teve escolha, ele teve que fazer. Mas nós temos escolha de dizer sim ou não a ser discípulos. Mas quando dizemos nós somos discípulos, nós já não temos escolha. Nós temos que pegar a nossa cruz diariamente. Sem a cruz não há poder de Deus nas nossas vidas. Não há poder de Deus nas nossas vidas. Quanto mais nós decidimos carregar a cruz de Jesus, mais poder nós temos. Mais o seu amor habita nas nossas vidas, a sua humildade, a vida eterna, a sua paciência, a sua longanimidade. Tudo isso vem quando nós decidimos carregar a cruz, morrer para nós próprios. Então este é o custo de ser discípulo. É o custo de ser discípulo. Nós temos que considerar o custo. Jesus, ele fez isso claramente. E eu agora quero ler os próximos versículos de 28 a 33, que Jesus continua a dizer assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e fazer contas aos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Jesus está a dizer que nós vamos parar de ter o suficiente para acabar esta construção
Não, nós fomos. Não vamos. Nunca. Tudo aquilo que nós precisamos, Jesus, Ele nos vai dar. Mas o que Ele está a dizer é, nós não podemos parar. Ele continua a dizer assim, o qual é o rei que ainda há guerra e pelejar contra o rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Nós temos que entender que quando nos tornamos discípulos, nós entramos numa guerra. E Jesus aqui não está a dizer que nós não temos as pessoas suficientes para batalhar. Que não temos tudo o que nós precisamos para ganhar a guerra, porque a guerra não é nossa. Jesus, Ele já venceu na cruz. A vitória é nossa. O que Ele está a dizer aqui é, se nós não abandonarmos tudo, então nós não vamos ter aquilo que é necessário para terminar a obra. Se nós não abandonarmos tudo, continuarmos com um pé no mundo, um pé na igreja, continuarmos a brincar de sermos cristãos, continuarmos a amar o mundo, continuarmos a fazer as coisas à nossa maneira, nós não vamos conseguir fazer a obra que Jesus quer que a gente faça. Nós não vamos conseguir. Existe um custo. E esse custo é a sua vida. É deixar tudo para trás. É renunciar aos seus sonhos às vezes. É deixar a sua casa, a sua família, o seu país. É deixar muitas vezes o seu emprego. É deixar os seus sonhos. É morrer para si mesmo. Mas Jesus, Ele nunca lhe tira algo para não lhe dar muito mais. Se Ele disser para você renunciar a algo, acredite que Ele tem muito melhor para si. Não tema. Coloque a mão do arado e continue. Não tema. Ele quer realmente que nós entremos num relacionamento com Ele. Mas quando nós entramos, nós deveremos de saber quais são os requisitos de parte a parte. O que é que uma parte deseja? Antes de entrar, e Jesus é o que Ele está a dizer aqui, para nós hoje, para os discípulos naquela altura, para a multidão que o seguia, o que é que tu queres? Porque isto é o custo de ser meu discípulo. Não comeces algo que não vais terminar. Eu vou-te dar tudo aquilo que tu precisas, mas estas são as condições. Porque infelizmente, nós todos conhecemos pessoas que elas não representam Jesus. Pessoas que começaram a seguir a Jesus, mas trazeram escândalo para o reino de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, mas continuam a viver de maneira egoísta, de uma maneira devassada. Pessoas que não são puras, pessoas que não são honestas, pessoas que roubam, pessoas que mentem. E Jesus, Ele não quer isso. Você tem que tomar um passo de fé, de dizer sim, eu creio e eu quero. Eu creio em Jesus, eu recebo a minha salvação de graça e eu quero dar a vida por aquele que me salvou. Eu quero dar a vida por aquele que me dá a sua vida. E tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso. Por causa de pessoas que não viram qual era o custo, que entraram num relacionamento, que se dizem cristãs e na realidade elas não dão 100%, elas não deixaram tudo. O cristianismo tem sido desacreditado e a igreja muitas vezes é má vista. Mas está na hora de deixar isso tudo e está na hora de nós darmos um passo à frente, de nós dizermos, nós somos discípulos de Jesus. Escreva aí, eu quero ver aqui, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E nós tomamos hoje uma posição de não olhar para trás, de largar tudo, porque Ele tem muito mais. Para terminar, em João 6,
Se você ler lá João 6, Deus está a dizer, Jesus, ele estava a dizer coisas muito fortes. Ele simplesmente estava a dizer, vocês têm que crer em mim. Vocês têm que crer que eu sou o pão da vida, o maná do céu. Vocês têm que beber do meu corpo e beber do meu sangue e comer do meu corpo. Vocês têm que permanecer em mim, porque se tu permaneceres em mim, eu vou permanecer em ti. Há uma troca, tu vens a mim e eu fico em ti. E Jesus, ele está a falar isso. E no versículo 66, diz lá, por causa disso, muitos discípulos o largaram, o deixaram e já não o seguiam. Muitos discípulos, muitas pessoas, por causa dele ter dito, ouçam, religiosidade não é nada, deixem para trás, tens que me seguir. A circuncisão não é nada, deixem para trás, tens que me seguir. O que vocês aprenderam de boas obras não é nada, tens que deixar, tens que me seguir. Religião não é nada, tu tens simplesmente que me seguir, porque eu sou o Filho de Deus. E muitos deixaram de o seguir. E Jesus, ele foi ter com os 12 e perguntou-lhes, vocês também querem me deixar? E a resposta que Pedro deu foi maravilhosa. Em João 6, 68 diz assim, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você tem essa revelação no seu coração? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Então não há mais nenhum lugar que você possa ir. Quando há essa revelação no seu coração, então não há nada que o vai satisfazer se não estar perto daquele que tem as palavras de vida eterna. Se não seguir aquele que o aceita como você é. Se não lhe dar totalmente a ele, não tenha medo. Às vezes nós vemos estes versículos e dizemos, meu Deus, eu não vou conseguir. É muito difícil. Ai, e como é que eu vou deixar isto? Como é que eu... Venha como está. Dê o primeiro passo. E Jesus, ele o vai capacitar a deixar aquilo que você pensa que não consegue deixar. Simplesmente creia. Creia no seu nome. Creia no seu sacrifício. E resolva hoje o seguir, como Josué disse. Eu e minha casa servimos ao Senhor, mas vocês escolham a quem servir. Escolham hoje a quem servir. E hoje, isso é aquilo que nós temos que fazer hoje. Decidir no nosso coração. Vamos errar, ainda vamos errar. Vamos pecar, vamos. Mas Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a iniquidade. Deus Pai é um Deus amoroso, que ele reconhece as nossas fraquezas e ele só espera que nós o busquemos. E que nós dizemos, eu quero te seguir, eu quero te servir. E ele nos ajuda, ele nos dá o poder dia após dia. Não pense no dia da amanhã, pense no dia de hoje. Faça a decisão hoje. Amanhã é um novo dia, faça novamente a decisão amanhã. E assim passe os seus dias. Você quer seguir a Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Então vamos orar juntos. Amém? Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Se você sente que já conheceu a Deus, mas agora tem-se afastado, peça perdão, Ele o vai aceitar de volta. Como filho pródigo, Ele o aceita de braços abertos.
e o ama da maneira como você está. Sujo, perdido, da maneira como você está, Ele o aceita. Você só precisa de crer. Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Pai, hoje fazemos um propósito de te servir e de te seguir. Nós queremos ser discípulos. Teus discípulos, não somente seguidores ocasionais, mas teus discípulos, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa, Senhor, que está a me ouvir nesta hora. Que o teu Espírito Santo toque nos corações, que eles decidam hoje a te seguir. Que eles decidam hoje a deixar aquilo que os tem prendido, a segurança que eles acham que têm, aquele relacionamento que eles acham que é mais importante que tu, Senhor, que eles deixem agora em nome de Jesus, que eles decidam hoje te seguir, Senhor, não olhar para trás, mas te seguir, Senhor. Eu oro, Pai, pela tua graça sobre as vidas deles, Pai, e o teu amor, o teu conforto, Senhor. Às vezes alguns vão ter que desistir de algo muito grande, algo que eles acham que é tudo na vida, Senhor. Mas eu creio que hoje as amarras vão cair. Eles vão poder ver que a única coisa que eles precisam é o teu amor, Senhor. É o teu amor, Pai. Toca nos corações, Senhor. Toca. Eu sei, Senhor, que tu estás aqui, tu estás lá, na casa de cada um, Senhor. Toca as vidas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu creio que Deus está a fazer o trabalho nas nossas vidas. Eu creio. Creia somente. Aquele pai, ele disse a Jesus, ajuda-me. Aumenta a minha fé, ajuda a minha pouca fé. E Jesus, ele disse, crê somente, crê somente, crê somente. Toma decisão. E Jesus, ele vai estar contigo. Ele vai o carregar se for preciso. Ele vai o confortar e Ele vai lhe dar tudo aquilo que você precisa para esta jornada. E se Ele disser para deixar algo, deixe. Ele tem algo muito melhor. Muito melhor. Amém? Muito melhor.